sou o Felipe Neto, seja bem-vindo para mais um vídeo. E antes de começar esse vídeo, se você é dessas cidades, Uberaba, Uberlândia, Bebedouro, Barretos e Votuporanga, o meu espetáculo está chegando na sua cidade, então corre para comprar o seu ingresso antes que acabe. www.minhavidanãofazsentido.com.br. Vai lá, garanta a presença que vai ser demais. Ô Felipe Neto, você é ateu? Você é ateu? Tu? Hã? Eu fico impressionado como essa pergunta normalmente vem acompanhada de uma certa acusação. A pessoa não tá perguntando qual que é a minha ideologia espiritual, não. Ela tá me acusando de ser ateu, ela quer só que eu desminta. Você é ateu? Fala aqui na minha cara que tu é ateu, fala aqui que tu não acredita em Deus. Eu estou aqui para tirar essa dúvida de uma vez por todas da mente de todos vocês. E eu preciso de um pouquinho mais de tempo para responder do que só falar eu sou ateu ou eu não sou. O que é ateu para você? Se a sua concepção de ateu é eu não acreditar em nenhuma religião, então sim, eu sou ateu. Eu não sigo absolutamente nenhuma religião. Reparem que há uma diferença muito grande em eu falar eu não sigo uma religião e eu falar religião, você tem tudo tomar no cu, religião é coisa de retardado, só idiota que tem religião, filha da puta, tem que acabar com as religiões, tem que queimar a porra da cruz, queima todo mundo, queima. Tejamos calma. Eu não sigo nenhuma religião porque nenhuma religião me apresentou uma concepção de Deus que compartilhasse da minha ideologia de Deus. Que compartilhasse daquilo que eu gostaria de crer, seguir, que eu me sinto confortável. Então antes de eu falar pra vocês o que eu acredito, eu vou falar pra vocês o que eu não acredito. Eu não acredito que Deus seja humanizado. E quase todas as religiões pregam esse conceito. O ser humano sempre teve uma dificuldade. Foi difícil sempre ser humano entender o que seria o conceito do sobrenatural. Na minha concepção, nós humanizamos Deus. A gente sempre fez isso. Desde os gregos, que acreditavam que Zeus era um puta comedor. Nós sempre tivemos essa ideologia de tentar trazer Deus pra nossa concepção do que é um ser humano, porque a gente tem dificuldade de imaginar uma coisa que não seja humana, né? Então quando você pensa em Deus, você tenta humanizá-lo, pra ficar mais fácil de compreendê-lo. Por isso, na minha concepção, nós acabamos criando um Deus que muitas vezes pensa como um ser humano. E esse Deus eu não consigo acreditar. Que é o Deus que pune, é o Deus que vigia, é o Deus que se vinga. Da mesma forma, eu também não consigo acreditar que Deus tenha interferência em nossas vidas. E essa é a parte que o negócio vai pra cá do caralho. Todo mundo vira pra mim e faz calma. Eu não acredito que Deus seja capaz de influenciar nossas vidas humanas e interferir em nossas existências. Eu não acredito que Deus te ajude a fazer um gol. Eu não acredito que Deus te ajude a receber uma promoção no trabalho. Eu não acredito que Deus cura a sua doença. Em suma, eu não acredito que se você fechar os olhos e repetir frases ou palavras mágicas, Deus concede um desejo a você. Eu não me importo se você acredita. Reparem a diferença. Todos podemos viver em paz, na mais pura paz do Senhor. Eu acredito que a fé tem poderes. Eu acredito que, movidos pela fé, o ser humano conseguiu atingir coisas impressionantes. Mas eu não acredito que elas tenham sido em decorrência de Deus. Por favor, respeite a minha crença. O que eu penso? Imagina, você descobriu que seu filho de 9 anos tá com leucemia. E o filho da Cláudia também tá com leucemia. As duas têm 9 anos. E os dois vêm de uma família muito religiosa, que acredita muito no poder da fé. E são pessoas do bem. Aí o seu filho consegue ser curado da leucemia. E o filho da Cláudia morre. Você vai dizer que Deus salvou o seu filho. Um milagre, Deus interferiu. Por que eu não acredito que Deus salvou o seu filho? Porque a partir do momento em que Deus escolheu salvar o seu filho, ele escolheu que o filho da Cláudia morresse. Tá entendendo, né? Eu não estou dizendo que Deus matou o filho da Cláudia, eu estou dizendo que eu não acredito que ele interfira em nossas vidas. Pra eu acreditar que Deus salvou o seu filho, eu preciso acreditar que Deus escolheu não salvar o filho de outra pessoa. Então o que eu prefiro? Eu prefiro acreditar que Deus não interfere no que a gente acontece aqui enquanto a gente tá na Terra. Mas Felipe, você não entendeu nada do que é Deus. Deus salvou meu filho sim. Você que não é capaz de enxergar a verdade. Velho, qual que é o problema de eu não acreditar que Deus salvou teu filho? Eu tô te incomodando? Você não tá me incomodando por acreditar que Deus salvou teu filho. Por que a gente não pode coexistir sem você tentar me converter, velho? Deixa eu acreditar que foi o médico, que foi a tecnologia, que foi a nossa capacidade humana. Eu posso?
posso? Você me permite? E como eu não defendo esse Deus, que é o Deus idealizado, muita gente me pega e me coloca no balãozinho do ateísmo. Felipe Neto, você é um ateu. E eu acabo me colocando como ateu. As pessoas perguntam, o que você é? Você é ateu? Sou, porque eu não acredito nesse Deus que as pessoas acreditam. Eu acredito em outra coisa. E aí entra a parte do que eu acredito. Primeiríssimo lugar, eu não nego a existência do Deus cristão, a existência do Deus bíblico, a existência dos deuses hindus, a existência do Deus da batata doce do sul do Afeganistão, do norte da Coreia. Eu não nego nenhum dos deuses, porque eu só posso negar o que eu posso provar. Eu não posso provar que determinado Deus não existe. Vai que você morre e descobre que a sua alma tem formato de macarrão e que todos nós respondemos a um grande miojo sabor galinha caipira. Prova que isso não é real. Consegue? Não tem como. Mas eu tenho a minha própria concepção de Deus. Deus pra mim é tudo. Deus pra mim são as forças que regem o universo. Deus pra mim é tudo que existe ao nosso redor. Energia, física. E eu acredito muito que essa energia pode influenciar as nossas vidas. Eu acredito no amor, no carinho, no afeto, no olhar, na bondade. Eu não preciso de um guia de leis ou regras divinas sobre o que é certo e o que é errado para eu ter o meu próprio valor de certo e errado. A base da sociedade foi constituída dessa forma? Lindo, mas bom que existiu. Mas eu hoje não sinto a necessidade de ter um livro me dizendo o que fazer e o que não fazer para eu saber o que eu devo fazer e não fazer. Mas Felipe, então tu acha que Jesus não existiu? Eu acho não só que Jesus existiu, como foi o ser humano mais fodamente incrível da história do mundo. Era um cara que pregava o amor, a aceitação, o não julgamento. E eu, como um não crente do Deus bíblico, mas um defensor da existência de Jesus Cristo como um grande ser humano, acredito que sigo muito mais o que Jesus pregava do que a grande maioria daqueles que acreditam que Jesus é de fato o Filho de Deus. É muito engraçado ver quantos religiosos não seguem o que Jesus fala. Pessoas que dizem que Jesus é o seu guia, que é a palavra dele que me rege, apontando o dedo na sua cara, chamando mulher de vadia, falando que você é um merda, quem te acompanha é um filho da puta. Existem milhões de pessoas assim. Pessoas de quem eu sinto muita pena. Eu tenho até carinho, porque eu gostaria que essas pessoas evoluíssem espiritualmente e intelectualmente, aceitassem mais. Ah, Felipe, mas você critica tudo e todo mundo! Eu não tô falando que não deve existir crítica. Eu tô falando que existe crítica a comportamento, crítica a contexto social, críticas que são vazias, pejorativas mais do que construtivas, críticas que não vêm acompanhada de conselho, pura e essencialmente contra a própria pregação do que diz a religião que a pessoa normalmente segue. A maior diferença do que eu acredito e o que eu prego para um religioso é que a grande maioria dos religiosos vivem em função da morte. Eu prefiro viver em função da vida. O que é isso? Quando uma pessoa vive em função da morte, ela se recusa a fazer determinada coisa porque ela tem medo do que vai acontecer depois que ela morrer. Ela não mata, ela não rouba, ela não estupra, ela não prejudica, ela não é canalha porque ela tem medo de ir pro inferno. Eu já parto de um conceito de que essas pessoas têm um pensamento primitivo. É um pensamento que foi essencial na formação de base da sociedade porque delimitou o que era certo e o que era errado para um povo primitivo que ainda não tinha aprendido a viver em sociedade. Eu prefiro acreditar que há um pensamento mais evoluído do ponto de vista social, que é: eu não vou prejudicar o meu amigo porque o meu amigo vai ser prejudicado. Não porque eu vou pro inferno, porque ele vai ser prejudicado. E eu devo preservar a vida em sociedade acima de qualquer coisa. A minha ética, a minha moral, os meus valores, meu caráter são fundamentalmente importantes pra mim. Muito mais do que eu considero que devo receber de recompensa por ser bonzinho. Eu não quero ser bonzinho se for pra receber recompensa. Eu não quero ser bonzinho porque eu vou pro céu. Eu quero ser bonzinho porque eu quero me sentir bem comigo. Eu vivo em função da vida. Eu não vivo em função da morte. Então sim, eu acredito em Deus. Talvez não o seu Deus, mas o meu. Não cabe a você dizer que eu estou errado, porque você não pode provar que eu estou errado. Então cada um deve acreditar naquilo que acredita e respeitar o espaço do outro, sem apontar o dedo e falar: o meu Deus é melhor que o seu, porque o seu Deus vai ser melhor que o meu Deus é gravidade, rapaz. Vai tomar no cu eu, hein? Tenta subir na árvore sem meu Deus. Numa boa, gente, tolerância espiritual é a gente permitir que a pessoa acredite no que ela quer, desde que o que ela acredita não interfere a liberdade do amiguinho, né? E quando eu oro, por incrível que pareça, eu rezo. Olha que engraçado, apesar do meu Deus eu acreditar que ele não interfere na nossa vida, mexendo pauzinhos, né, dando câncer em um e curando do outro, eu acredito plenamente no poder da oração pra gente. Porque quando eu estou orando, conversando, meditando, pensando, eu não tô fazendo isso pedindo a interferência de Deus. Eu não peço que Deus me dê as coisas. Nunca. Quando eu estou orando, eu peço tranquilidade, serenidade e reflexão. Porque esse é o poder da oração.
oração. O poder da oração funciona porque nos dá paz. Então eu oro para ter paz. Respeite a minha não fé, assim como eu respeito a sua. Então é isso, gente! Se inscreve nesse canal. Me segue no Snapchat, Felipe Neto Real. Assista meu último vídeo. Vejo vocês no próximo. Que vídeo de paz e amor, não é verdade? Não é sempre que eu tô assim. Não, normalmente eu tô... Não, agora eu estou aqui. Sereno e tranquilo. Beijinho na teta esquerda de cada um de vocês.